Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando mais uma pílula do nosso amado Evangelho, e hoje muito especial, devido a uma história que eu vou compartilhar com vocês, emocionante e, por que não dizer, também reveladora. Hoje é dia 1º de junho, quinta-feira, que bom! Luz e paz aí ao coração de todos vocês, que Jesus os inspire, os abençoe, os ilumine sempre. Gente, sempre chega para mim aqui pedidos, né, de pessoas, principalmente de outras religiões que não é espírita, que normalmente se dedica mais a estudar questões relativas à reencarnação, provas da reencarnação. Sempre chegam muitas perguntas pedindo referências bíblicas. Eu mesmo já fiz várias pílulas aqui falando de referências bíblicas com a prova da reencarnação. Outras pessoas pedem referências científicas também, já o fiz aqui várias vezes. Vocês acham, né, na sequência de várias pílulas do Evangelho que nós temos lá no nosso canal do YouTube, Pílulas do Evangelho. Só você procurar, você vai achar lá essas sequências, né? Mas hoje eu queria contar uma história real, linda, tocante, né, de dois gigantes, né, do mundo do amor, né, Chico Xavier e Divaldo Franco, que assim como Madre Teresa de Calcutá, assim como Mahatma Gandhi e tantos outros, ultrapassaram o limite das suas religiões, né, quando são reconhecidos como seres de profunda luz e harmonia pelo bem, meus amigos, que fizeram e fazem, né, por toda a humanidade, não por apenas um grupo de pessoas, mas sim pela humanidade toda. O Divaldo generosamente nos conta uma história muito linda, pessoal, né? Uma história relativa à sua mãe. Dona Ana, a mãe de Divaldo, quando desencarnou, lá no longínquo ano de 1972, desencarnou na frente de Divaldo. Ele conta, né, que vê o desprendimento espiritual dela, ela se deslocando do seu corpo, a acompanha durante um tempo. E então ela aparece para ele, né, alguns dias depois, já restabelecida. Eu estou contando a história aqui de uma maneira muito abreviada por causa do nosso tempo, né? E aí começa a trazer notícias do além para ele, né? E como ela já era uma mulher muito espiritualizada, muito sensível a essas questões, né, não era apegada, né? Por isso que ela não precisou ficar tanto tempo longe. Ela começa a contar a Divaldo, né, algumas questões importantes. E uma das questões era que ela sempre tinha sido analfabeta, né? Ela foi analfabeta nessa existência. E ela queria muito escrever, porque ela viu Divaldo falando, né, com esse talento extraordinário dele, enfim. Então, ela fala para Divaldo que tinha se recordado de uma existência anterior que infelizmente tinha feito mau uso, né, do seu conhecimento das letras e por isso tinha vindo com uma das provas de ser analfabeta, mostrando mais uma vez que nada acontece por acaso. Pois bem, então ela vai, Divaldo conta que ela escreve depois de muito tempo, né, uma carta gigantesca de 32 páginas, coisa que ela nunca tinha feito, e sem espírito já, né, através da psicografia, e aquela coisa muito linda, escrevendo, escrevendo. Só que essa carta não foi escrita por qualquer um, foi escrita através das mãos de Chico Xavier, porque Divaldo se encontrava em Uberaba. E nesse momento ele tinha voltado de uma viagem, né, de trabalhos espirituais em Miami. Ele vai visitar Chico, né, e fortuitamente, ele não sabia, recebe essa surpresa, esse presente dessa carta gigantesca de Dona Ana, contando detalhes do mundo espiritual e um detalhe muito interessante que interessa a você e a mim sobre a veracidade da imortalidade. Dona Ana fala que quando chega no mundo espiritual, ela é recebida por uma amiga muito, muito querida dela, né? Amiga que tinha passado por duras provas, né, materiais, assim como ela. Uma senhora chamada Maria Domingas Bispo, que tinha desencarnado, gente, vejam só, em 2 de julho de 1936, em Feira de Santana. Olha o nível de precisão da psicografia de Chico Xavier. Né? Chico nunca tinha conhecido Dona Ana, não conhecia muito menos nenhuma Maria Domingas Bispo, porque nem o Divaldo, que era filho da Dona Ana, sabia que a mãe tinha uma amiga com esse nome. Pois bem, o Divaldo conta que sai intrigado, né? Porque ele não se lembrava dessa mulher que Dona Ana tinha feito essa deferência especial. Então ele volta, vai a Salvador, ele vai conversar com o irmão dele, o Genésio, o irmão mais velho, né? Que tinha reencarnado em 1902.
Então, portanto, nessa época, certamente, né, o Divaldo mais jovem não conhecia, mas ele, mais velho, o irmão mais velho, certamente ia conhecer essa Dona Maria Domingas Bispo. Mas o irmão fala, não, Divaldo, não conheço, mamãe não tinha nenhuma amiga próxima chamada Maria. O Divaldo fala que fica encucado, e ele repete algumas vezes, não é possível, Chico Xavier não erra na sua discografia? Não, então eu vou pesquisar. Aí ele próprio vai à Feira de Santana, e aí ele pede autorização na prefeitura local para ver os obituários, né, entre 1928 e 1936, em que estava na narrativa da psicografia de Chico o desencarne dessa Dona Maria Domingas Bispo, e não acha nada. E ele, meu Deus, Chico não erra, tem que ter alguma solução. Olha que interessante, ele vai e procura um amigo historiador, conta a história, e o amigo se debruça, gente, vejam só, durante 3 anos sem achar a solução. E ele, mas Chico não erra, na mediunidade não erra. Então, tem que ter alguma resposta. De repente, um dia, o amigo, né, orando praticamente, né, em Feira de Santana, falava, Dona Ana, que situação complicada que a senhora nos meteu. Vem uma ideia na mente dele. E ele se recorda de um fato que realmente aconteceu antes da década de 50. Né? Quem é historiador aqui, ouve as pílulas do Evangelho, vai saber. Em 1946, gente, houve uma lei, né, dos municípios brasileiros, transformando várias vilas, que era um punhado de vila, em município, para facilitar o processo de gestão. Então havia muitas vilas na região que hoje é Feira de Santana e que se tornaram municípios, especificamente um pequenininho chamado lá São José das Pororocas. Olha só que situação, hein? Fica 12 quilômetros de Feira de Santana. Então ele foi lá, atendendo a intuição. E qual não foi a surpresa quando acolhe os obituários dessa época e realmente na data proposta, no dia 2 de julho de 1936, adivinha só quem tinha sido enterrada naquela vilinha? Pois é, Dona Maria Domingas Bispo, exatamente como relatado na psicografia de Chico Xavier décadas e décadas depois, sendo que era impossível que ele soubesse de qualquer tipo de informação a esse respeito, quando o próprio Divaldo sequer sabia, irmãos do Divaldo também não. Resumo da história, meus amigos. A imortalidade existe sim, a reencarnação existe sim, creiam nisso ou não, e as nossas responsabilidades espirituais também. Então lembre-se, nada acontece por acaso. Todos nós, meus amigos, temos a vida que precisamos para amadurecer, para despertar, para aprendermos a amar mais, para aprendermos a nos queixar menos, para sermos instrumentos de Deus através das nossas dores, dos sofrimentos, para retratar a luz divina para quem nos rodeia e principalmente para nós mesmos. Então que nessa quinta-feira abençoada, nesse dia 1º de junho, você possa passar o dia mais convicto e convicta ainda de que Deus é sim presente ao seu lado através da imortalidade, na certeza de que nada acontece por acaso, que você nunca esteve sozinho ou está sozinha, mesmo que às vezes se sinta assim, né? Porque às vezes a gente se sente assim, é diferente, e que com a nossa fé, através da oração, da prece verdadeira e principalmente de uma conduta reta, um esforço constante para a gente fazer o que é certo, para a gente viver uma vida digna, certamente nós vamos aprender muito sobre o amor e como transformar a nossa vida em um mar de aprendizagens e de luz, ainda que no meio da escuridão momentânea que passa o nosso planeta nessa fase de transição espiritual. Tá bom? Luz e paz a todos vocês. Muito obrigado por compartilharem as pílulas do nosso amado Evangelho. Estou muito feliz. Ontem recebi os dados oficiais da nossa equipe maravilhosa, né, que está lá na Europa, que acompanha isso pra gente, liderada pelo nosso Mauro. Estamos constantemente, como eu já disse, em 100 países longínquos, imagina, Letônia, Lituânia, Azerbaijão, meu Deus, quantos países distantes do Brasil, né, que a gente quase não tem notícia, e vários outros países, mundo afora, gente, porque você compartilha as pílulas do Evangelho. Nós tivemos um número das pessoas que as compartilham, são dezenas de milhares de pessoas todos os dias, dezenas de milhares de pessoas todos os dias. Eu não tenho como agradecer a vocês, a não ser orando muito e pedindo a Deus, que só Ele pode agradecer a você, seu coração,
as suas boas intenções, por tudo que vocês têm feito em multiplicar essas pílulas para a gente ajudar a amenizar a dor humana, né? Da ignorância de quem nós somos. Porque quando a gente entende que nós somos luz, com certeza a nossa luz começa a brilhar mais, assim como ensinou Jesus. Obrigado, obrigado mesmo. Que Deus te abençoe e te inspire nessa quinta abençoada. Mil perdões pela pílula hoje um pouco maior, mas eu acho que essa história linda de Divaldo e Chico com certeza merece conhecer todos os cantos do mundo e serenar os corações. Fiquem com Deus, meus queridos amigos, e até breve, até muito, muito breve.